Agradeço a vossa presença e o tema desta conferência de imprensa tem a ver com a Comissão de Inquérito Parlamentar que o Partido Socialista apresentou na Assembleia Legislativa Regional sobre o apuramento da verdadeira dimensão da dívida e que foi chumbada pela maioria no Parlamento Regional. Ora, o que nós pretendíamos com esta Comissão de Inquérito, pretendemos, é verificar a verdadeira dimensão da dívida da região autónoma da Madeira, dívida direta e indireta, também apurar responsabilidades sobre estas questões que se prendem com a dívida junto do Governo Regional e das entidades públicas e as devidas consequências que esta dívida terá para a vida de todos os madeirenses no futuro e para a vida económica da região autónoma da Madeira. Trata-se de um problema muito grave que nós entendemos que poderá pôr em causa a governabilidade da região e este problema não se resolve fazendo como o PSD tem feito, enfiando a cabeça na areia, tentando esconder o problema ou fazer de conta que o problema não existe. É enfrentando o problema, é conhecendo a verdadeira dimensão do problema para podermos, em conjunto, e eu digo em conjuntos que o Partido Socialista está disponível para participar nesse trabalho, na Assembleia Legislativa Regional, através das suas propostas, solucionar o problema. Infelizmente, o que temos verificado é que o PSD tenta esconder todos os dados, ou grande parte dos dados que estão relacionados com a dívida direta e indireta da região autónoma da Madeira, e isso é uma má política. É uma má política porque, num regime democrático, os madeirenses e o Parlamento Regional têm o direito de conhecer a verdade das contas públicas da região autónoma da Madeira. Por isso é que o Partido Socialista não desiste de querer saber a verdade em torno das contas públicas da região e voltou a insistir agora numa nova disposição regimental, procurando recolher as assinaturas suficientes para obrigar a Assembleia Legislativa da Madeira a fazer esta comissão de inquérito de maneira a apurarmos todas estas responsabilidades. Temos as assinaturas mais do que suficientes para que esta comissão de inquérito possa ser aprovada na Assembleia Legislativa da Madeira. Aliás, posso-vos dizer que nós conseguimos o pleno em todos os partidos da oposição, ou seja, temos todas as assinaturas dos partidos com assento parlamentar na Assembleia Legislativa Regional da oposição. Isto quer dizer que todos os partidos políticos acompanham estas preocupações, que são, de facto, preocupações que devem alarmar todos os madeirenses e os agentes económicos na região autónoma da Madeira. Como disse, os dados têm sido ocultados por parte das fontes oficiais do Governo e, segundo a informação que tem vindo a público e que nós temos conseguido colher, a dívida ultrapassa em muito os limites daqueles que têm sido divulgados oficialmente pelo Governo Regional. Até podemos dizer, sem grandes dúvidas, de que, olhando para os números que têm sido divulgados nos diversos relatórios, que o Sr. Secretário Regional das Finanças, a quando da discussão do orçamento para 2010, mentiu ao Parlamento em relação a estes dados das dívidas. E é preciso que ele fale a verdade ao Parlamento e aos madeirenses sobre esta realidade. Recentemente, um estudo do BPI dá conta de que a Madeira tem uma dívida direta e indireta, e se relacionarmos também com as engenharias financeiras que foram criadas em torno das vias litoral, via expresso e Patri-Ramo, dá conta de uma dívida de mais de 4.600 milhões de euros. Mas como se isso não bastasse, que isto já são limites, são valores que ultrapassam em grande medida os dados que o Governo Regional transmite oficialmente, como se isso não bastasse,
quase todos os dias têm vindo a público novas dívidas. E dívidas que rondam montantes extremamente preocupantes, que apontam para uma dívida da região, direta ou indireta, superior a 5 mil milhões de euros. Ora, uma dívida desta natureza trará seguramente grandes dificuldades aos madeirenses no futuro, porque isto deixa um ónus pesadíssimo às costas dos madeirenses. Só basta contabilizar o que é que a Madeira vai ter de pagar. E eu digo a Madeira, os madeirenses vão ter de pagar de juros para fazer face a uma dívida desta dimensão. Mais de 250 milhões de euros por ano de juros. Isto pode estar a representar cerca de 20% do orçamento da região autónoma da Madeira para pagar juros. Não é para amortizar a dívida, para pagar juros. Ora, isto é uma situação muito preocupante, que preocupa o Partido Socialista, todos os partidos da oposição e, pelos vistos, o Partido Social Democrata continua a enfiar a cabeça na areia, fazendo de conta que o problema não existe e quando a realidade destes números deve merecer uma forte atenção por parte de quem tem responsabilidades do Governo na região autónoma da Madeira, para que, de uma forma responsável, de uma forma cooperante entre todas as forças políticas com assento parlamentar, possamos encontrar as melhores soluções para resolver este grave problema que a Madeira tem pela frente. Todos nós sabemos que uma dívida desta dimensão, numa região como a nossa, com uma economia em crise profunda, com níveis de desemprego na ordem dos 11% da população ativa, com um terço da população a enfrentar graves dificuldades de pobreza e com uma dívida desta dimensão, ora, isto torna-se mais do que evidente que este Governo Regional não pode continuar com esta sua linha de atuação autista, sem ligar aos reais problemas da economia e dos madeirenses, e implementar um modelo de desenvolvimento, que dizem que é um modelo de desenvolvimento, que afinal, em vez de enriquecer a Madeira, está a empobrecer os madeirenses. Porque com esta dívida, com uma dívida desta dimensão, cada madeirense tem às suas costas cerca de 20 mil euros de dívida para pagar. Ora, é preciso muita responsabilidade por parte de todos os agentes políticos. O maior partido da oposição que governa a região durante estes 30 anos é evidente que tem a maior cota de responsabilidade e deveria ser ele o primeiro a dar o exemplo de abertura ao diálogo com outras forças parlamentares, para que no Parlamento, conjuntamente com o Governo, pudéssemos encontrar aqui uma plataforma de entendimento de maneira a resolvermos estes graves problemas que a Madeira tem pela frente.